Quando, no século XV, chegaram a esta ilha do Porto Santo os primeiros portugueses, a vegetação que aqui encontraram era muito menos densa do que aquela que iriam encontrar na Ilha da Madeira. E a razão é simples. No Porto Santo falta a cordilheira de montanhas altivas, aquela cordilheira que obriga os ventos dominantes do norte a subirem, a provocarem nevoeiros, a gerarem chuvas. Mas mesmo assim, a diversidade vegetal era grande. E ao longo de 5 séculos, os animais, a extração de lenhas, os incêndios foram transformando esta ilha num verdadeiro deserto. Quando, no início do século XX, o regente florestal António Chiapa de Azevedo começou a plantar as primeiras árvores cá em cima, no Pico Castelo, poucos acreditaram no sucesso dessa epopeia. Chiapa de Azevedo apostou essencialmente numa árvore para o repovoamento florestal do Pico Castelo. Refiro-me ao Cupressus macrocarpa, ao cipreste de Monterrey, a esta conífera originária da Califórnia, que resiste bem ao ambiente secura e aos solos pobres. E durante muito tempo era esta árvore que dominava a coroa do Pico Castelo. Nos últimos 20 anos, a espécie tem sido vítima de uma epidemia provocada por um fungo, não só aqui no Porto Santo, como em toda a região mediterrânea. E a maior parte das árvores plantadas no tempo de Chiapa de Azevedo já sucumbiram. No entanto, há resistentes. E aqui está uma, com cerca de 100 anos de vida. Durante mais de 3 décadas, a obra de Chiapa de Azevedo não encontrou continuadores no Porto Santo. A nova etapa da reflorestação só começou em 1954, com outras plantações no Pico Castelo e com novas plantações no Pico do Facho, no Pico Gandaia, no Pico Juliana e no Pico Branco. Já na década de 70, e sob os auspícios da autonomia, a florestação foi alargada para o Pico Ana Ferreira, para o Zimbralinho e para os Morenos. Mas nestas 2 etapas, a espécie selecionada já não foi o Cupressus macrocarpa, foi sim o Pinus alepensis, um pinheiro originário da Síria, da região de Alepo. Um pinheiro que aguenta viver em solos pobres e que adora uma forte exposição solar. Um pinheiro que tem as folhas agrupadas 2 a 2 e que mantém as pinhas durante muito tempo. O pinheiro de Alepo é agora a espécie arbórea dominante no Porto Santo. Quem se dá muito bem por aqui e até tem-se expandido bastante é este arbusto, a esteva, o Cistus ladanifer, característico do maquis mediterrâneo, nativo do sul e sudoeste da Europa. O Cistus ladanifer foi semeado no Pico Castelo nos anos 50 e 60 do século XX porque é uma planta melífera e fica particularmente atrativa em março e abril, quando ostenta estas belíssimas flores. Se o pinheiro de Alepo impera nos picos do Porto Santo, na praia a rainha é sem dúvida a tamargueira. A Tamarix gallica, este arbusto indígena do Mediterrâneo, foi introduzido nesta ilha no século XIX e os objetivos da sua introdução eram claros. Por um lado, fazer sebes para proteger as culturas do efeito dos ventos. Por outro lado, produzir lenha, uma fonte de energia essencial nessa altura para os porto-santenses.
Mas a tamargueira, que vive muito bem em equilíbrio com os solos salgados, revelou-se fundamental para suster esta duna, para equilibrar este ecossistema onde se localiza a praia. Outra espécie muito usada em sebes de proteção aos ventos frequentes e também aos olhares indiscretos é o Myoporo tenuifólio. Este grande arbusto ou pequena árvore indígena da Austrália que foi introduzido no Porto Santo no século XIX pelo botânico madeirense João Maria Muniz. As suas pequenas flores podem ser observadas entre fevereiro e maio, seguindo-se o aparecimento dos frutos, que ficam cor de vinho quando maduros. Os porto-santenses chamam este cardo pencas e pode ser observado no litoral, mas é sobretudo visível nos terrenos incultos da Serra de Fora e da Serra de Dentro. É uma variedade do cardo europeu Cinara cardúnculos, já conhecido na antiguidade pelos gregos e pelos romanos, que o usavam como planta medicinal. E ainda hoje, na Europa, as folhas são colhidas porque têm como propriedade baixar os níveis de açúcar no sangue e, por isso, são usadas como auxiliar no tratamento da diabetes. A variedade porto-santense é o Cinara cardúnculos, variedade ferocíssima. E ferocíssima porquê? Porque as suas folhas têm espinhos muito agressivos. Mas apesar dos espinhos serem muito agressivos, em tempos de fome, os porto-santenses colhiam as folhas tenras, limpavam os espinhos e usavam-nas como legume. O Cinara cardúnculos tem flores belíssimas que podem ser observadas durante a primavera. Aqui na Fonte da Areia, nesta duna fossilizada no norte da ilha, exposta aos ventos dominantes de norte, encontramos algumas plantas que têm uma predileção especial por solos salgados, plantas halófitas. Entre elas podemos salientar, por exemplo, a Euphorbia paralias, uma herbácea que tem a sua área de distribuição entre o Mar do Norte e Marrocos. Ou ainda a pequena trevina, o Lotus glaucus, uma planta indígena da Madeira e das Canárias, rastejante e com flores muito mimosas. Mas quem domina nesta área é, sem dúvida, a barrilha, o mesembriante cristalino, também conhecida por erva gelada ou erva de orvalho, porque apresenta estas acumulações, estes pequenos reservatórios de água que abastece quando chove e utiliza quando a secura aperta. A barrilha teve muito interesse aqui no Porto Santo, porque queimada servia para fazer a pedra de sabão e esse sabão era utilizado nos tempos de crise. Mas há uma outra barrilha, menos vistosa, o mesembriante nodifloro, que também aparece por aqui. Estamos a chegar ao fim desta breve viagem sobre as plantas que povoam a ilha do Porto Santo. E nada melhor para terminar esta segunda série de Plantas com Histórias do que um fim de tarde nesta Quinta das Palmeiras, um oásis que começou a ser criado em 1990.
Programa patrocinado pela Alcon Viagens, a sua porta de entrada na Madeira. E Fundação Berardo, ao serviço da cultura madeirense. Produzido pela Edicarte para a RTP Madeira.